E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Desejo a todos um excelente 2025. Já fiz um outro vídeo em 2025, mas algumas pessoas, obviamente, não tiveram tempo para observar. Devem observar esse da vitória do Ceará diante do Tirol por 2-1, esse início de temporada 2025. Eu quero desejar a todos um excepcional 2025. Que a graça do Senhor, que Deus esteja com todos vocês nesse ano, que seja um ano assim incrível, um ano muito importante, um ano de 2025 ótimo para todos vocês. Então são os meus votos. E vamos falar desse Ceará e Tirol. O Ceará iniciou a temporada 2025 jogando Ceará campeão cearense da Série A, da primeira divisão estadual, contra Tirol, campeão cearense da Série B, da segunda divisão do campeonato estadual. Foi um jogo bem movimentado, né? Que teve tempos distintos, posso inclusive dizer. Porque se no primeiro tempo o Ceará mandou no jogo, poderia até ter tido um placar mais dilatado, acho até que o início da temporada complicou um pouquinho, porque erros de passes, falta de entrosamento, tomadas de decisões erradas, o Ceará poderia ter ampliado o placar. Acabou não acontecendo. Mas na segunda etapa o Tirol mudou bastante, colocando inclusive, tirando zagueiro para botar jogador de meio para frente, e os jogadores do Ceará tiveram aquele cansaço normal de um início de temporada no segundo tempo, talvez um relaxamento um pouco também, achando do que foi a partida no primeiro tempo, né? Parecia que ia ser fácil. Então o segundo tempo foi, talvez, faltou um pouco mais de preocupação com a segunda etapa de jogo, e por conta disso o Ceará acabou sofrendo um pouco na segunda etapa. Teve um momento que parecia que realmente o Ceará iria tomar o gol de empate, mas o Ceará acabou vencendo a partida por 2-1, acabou até tendo algumas chances ali no finalzinho do segundo tempo, mas venceu o jogo por 2-1. Importantes os 3 pontos, importante a estreia, importante toda essa avaliação. O técnico Léo Condé, por exemplo, falou um pouquinho dessa questão dos erros da sua equipe na segunda etapa de jogo contra o Tirol. Início de temporada, todos sabem, a gente teve apenas aí 12 dias de preparação com bola, então é muito pouco tempo. Eu acho que a gente conseguiu fazer um primeiro tempo muito positivo, né, dentro daquilo que a gente gosta e entende de jogo, de ser uma equipe propositiva, que agride o adversário, não deixa o adversário se movimentar, se estruturar ofensivamente. Então a gente conseguiu fazer isso bem no primeiro tempo, fizemos um gol rápido que de uma certa forma acabou facilitando nesse quesito, e eu acho que até 10 minutos do segundo tempo a gente ainda conseguiu criar ali umas 2, 3 boas situações. Depois é natural, vem o desgaste, a gente já imaginava que iria sofrer. É claro que a gente não esperava sofrer o gol, né? A gente sabia que teria um pouco de dificuldade, então a gente teve ali uns 20, 25 minutos ali que a gente sentiu um pouco de dificuldade. No final, com a entrada do Lourenço, do Matheus Bahia, principalmente do Fernandinho, a gente conseguiu retomar de novo as rédeas do jogo e terminamos ali nos 10 minutos finais, até criando algumas possibilidades de gol. Eu acho que no todo foi uma partida dentro daquilo que a gente esperava, alternando bons e maus momentos. Nesse caso aí, do segundo tempo, que eu concordo com o Condé, o time melhorou ali no finalzinho do segundo tempo e retomou as ações do jogo, né, retomou o jogo para si. O Condé teve participação, acho que as entradas do Lourenço e do Fernandinho fizeram isso aí. O Lourenço deu aquilo que ele sempre dá ao meio campo, um jogador inteligente, ocupa o espaço para fazer a marcação, toma muitas bolas e erra poucos passes em saída de bola. Isso melhorou, e aí melhorou muito a equipe do Ceará. Sabe quando, acho que vocês devem ter me ouvido defendendo menos volantes de marcação e mais meio-campistas que saibam tratar a bola? É isso que acontece, né? Faz muita diferença, né? Quando você tem um jogador de meio-campo que sabe tratar a bola, né? Sabe o que fazer com ela. O jogador ali de só forte marcação, na hora que o adversário está com a bola, ele vai tomar uma medida de retenção.
Mas depois que ele estiver com a bola, o que ele vai fazer com a bola? O Lourenço consegue fazer as duas coisas. Talvez ele não seja tão forte na marcação quanto um truculento volantão, mas quando está com a posse da bola ele sabe o que fazer e ele não deixa a desejar também quando tem que ocupar espaço e fazer a marcação. Então acho que a entrada do Lourenço deu essa melhora ali no meio campo. O Ceará não foi mais tão agredido, o Ceará não teve mais tantos erros de saída de bola, que foram esses erros que deram a posse para a equipe do Tirol até marcar o seu gol na partida, e com o Fernandinho na direita, os dribles e o avanço de jogadas que esse bom atacante demonstrou, e demonstrou inclusive que pode ser bem interessante, pode ser bem importante na temporada. Isso tudo acabou com que o Ceará retomasse as rédeas do jogo, pudesse vencer por 2-1, e se tivesse forçado um pouco mais, talvez até tivesse ampliado um pouquinho esse placar. Então, minha opinião, o Ceará venceu com méritos para essa vitória de 2-1. É um time pronto para a temporada? Obviamente. No primeiro jogo de 2025 não é e não poderia ser. A avaliação aí do Léo Condé sobre a estreia da sua equipe. Eu acho que a gente teve assim uma performance coletiva em termos de estruturação de marcação bem positiva. Na fase ofensiva do jogo, a gente alternou tanto coletivo quanto individualmente, ainda um pouco sem o time de fazer o passe no momento certo, de acelerar ou de desacelerar o jogo, o que eu acho que é totalmente normal. E individualmente nós tivemos assim muitas estreias, né? Dos 10 jogadores de linha, 5 estavam estreando hoje, ainda machucou o Rafael Ramos logo no início do jogo. Aí de uma certa forma acaba você mudando muito a estrutura da equipe em relação à temporada passada, mas eu acho que assim a gente tem uma margem boa para crescer ao longo da temporada. São jogadores com características diferentes e a gente no dia a dia, na sequência dos treinamentos e dos jogos, a gente vai tentando explorar a melhor característica de cada um. O Léo avaliou a estreia e eu vou fazer aqui uma avaliação dos estreantes nessa primeira partida da temporada, no meu ponto de vista. O goleiro Kehler até começou com certa segurança, acertou muito no primeiro tempo, mas na segunda etapa errou, inclusive falhou no gol. O gol era defensável, a bola era defensável, né? Vocês podem observar a imagem que ele poderia ter feito a defesa. Foi uma falha, foi um erro do Kehler, admitido inclusive pelo Léo Condé na coletiva. O Kehler falhou o gol que o Ceará tomou, então não dá para dar uma nota positiva, porque ele incidiu no resultado do jogo, no gol tomado pelo Ceará. Fez uma regular partida, mas falhou no gol. O Dieguinho, vou passar para o Dieguinho, porque o Rafael Ramos praticamente não jogou, né? E eu estou falando só dos estreantes, dos novatos. Acho que foi bem, não comprometeu. Sempre gostei do Goiás, uma coisa dele, ele mostrou nesse jogo, que é ter inteligência para saída de bola. Ele se apresenta, ele não é aquele lateral que toca a bola e simplesmente toma, eu tô aqui na lateral, então vão aí e resolvam. Ele passa, ele recebe, ele dá alternativas, ele tem uma boa compreensão física e ele é um cara que não deixa atacante adversário se criar do lado dele. Então isso tudo é muito bom para um lateral, e ele é o lateral direito que jogou a maior parte da partida. O Rafael com 2 minutos já estava no chão e acabou deixando o jogo. Esperamos que não seja nada de grave em relação ao Rafael Ramos. Marlon, zagueiro, me pareceu muito seguro. Ainda achei que em algumas bolas que ele antecipou, ele poderia ter saído melhor tocando a bola, mas entendo que isso é coisa de início de temporada, porque lembro dele no Cuiabá e ele fazia essa saída bem, ele tocava a bola bem, ele não errava os passes como hoje, deu chutões para as laterais e tal. Acho que foi... Eu não sou contra zagueiro dar chutão, me entendam bem, eu acho que tem hora que tem que dar chutão mesmo. Mas ele deu chutão em horas em que o lateral estava do lado dele, em que o goleiro poderia ser uma alternativa, em que o seu companheiro de zaga e até o volante poderiam receber. Mas acho que
por 2 motivos. O primeiro, falta de entrosamento, não é o companheiro que ele conhece, ele não sabe o tempo de bola do companheiro, eu entendo isso. E também início de temporada, onde o jogador ainda não está com aquela condição atlética que lhe deixa mentalizar a jogada com mais facilidade. Então, acho que foi isso, mas gostei do Marlon. Nicolas, gostei muito do Nicolas, acho que ele foi bem na lateral esquerda. Entendo que talvez até por isso, deve ter visto também os treinos, o Condé, quando colocou o Matheus Bahia, colocou com uma alternativa de ser um meia pela esquerda, para dar uma alternativa pela esquerda, porque vai ser difícil, se o Nicolas seguir como titular nesse início de temporada, tirar a posição dele. É um lateral que erra pouco, não é um espetacular lateral na ofensividade. A gente aqui no Nordeste, principalmente no Ceará, sempre gostou de laterais ofensivos, direita, esquerda. Ele não é esse lateral super ofensivo, mas é um lateral que sabe o que faz com a bola, que erra pouquíssimo. Isso é muito importante para um lateral. É só início, né? A gente só está vendo o iniciozinho dele de passagem pelo Ceará, mas esse primeiro jogo foi interessante. Vamos pensar aqui em Fernando Sobral, não é nada de novidade, né? É um retorno do Sobral. Acho que ele foi relativamente bem, acho que ele caiu ali no finalzinho do primeiro tempo e no segundo tempo caiu também. O Condé falou da questão física também do Fernando Sobral, não que ele esteja mal fisicamente, mas que no início de temporada, normalmente o jogador muito físico tem essas dificuldades, mas no geral o Fernando Sobral mostrou mais ou menos aquilo que ele mostrava na sua última passagem no Ceará. Vamos para frente, pensar em Galeano. Achei que o Galeano estava com muita vontade, queria muito mostrar. No começo do jogo, ele fez jogada, chutou bola, tentou chegar em algumas, não foi preciso, não foi uma grande partida dele, tende a melhorar, mas demonstrou muita vontade o atacante paraguaio. O outro atacante estreante foi o Pedro Henrique. Esse já achei que foi melhor, fez um ótimo primeiro tempo, acho que errou pouquíssimo na primeira etapa de jogo e além do pênalti, fazer o gol, foi ele que sofreu e teve outras jogadas também ali próximo à área. Nessa impressão que eu tive, que no primeiro tempo o Ceará poderia ter saído com um placar mais dilatado, passa muito pela boa partida que o Pedro Henrique teve no Ceará, principalmente na primeira etapa. Eu acho que o desgaste realmente o pegou, questão que pegou o Sobral, questão que outros jogadores sentiram, pegou também o Pedro Henrique, porque na segunda etapa ele já não foi o mesmo. Talvez com a continuidade da temporada a gente possa esperar dele um melhor desempenho nos 2 tempos de jogo. No geral, acho que mostrou que veio, também estava com muita vontade de mostrar o Pedro Henrique. Vamos pensar aqui nos caras que entraram depois. Eu já falei do Dieguinho direto, porque jogou praticamente a partida toda, né? O Rafael Ramos contundiu no começo. Mas o Matheus Araújo, achei que é o que eu esperava mais, sabe? Eu esperava mais. Eu já vi jogando no Corinthians nessa última temporada, até que ele não foi bem, mas na temporada de 2023, eu esperava um pouco mais dele. Mas mostrou ser o jogador que tem uma boa técnica, que no meio campo ele se apresenta para o jogo, não fica só de um lado, sabe distribuir a jogada. Acho também que ele entrou num momento que era ruim para o Ceará, então ele teve menos a posse de bola, recebeu menos em progressão. Ele em progressão é muito bom e não acho que foi ruim, foi uma estreia regular. Espero mais dele, acho que ele tem mais a dar. Estou falando do Matheus Araújo. Fernandinho, a gente já começou um pouquinho sobre o Fernandinho. O que é que conversamos? O cara tem o drible, né? Interessante, tem jogador que tem o gol, de repente a bola chega nele para fazer o gol. E o Fernandinho não é esse, mas ele é aquele cara que tem o drible. O defensor, por mais que ele tente fechar os espaços para não tomar um drible, é difícil. Eu tinha percebido isso já dele no Mirassol, mas nesse jogo, assim, pertinho, que estava atrás do gol, o lateral esquerdo vinha para fazer a marcação sobre ele e ele passava com uma facilidade, ele conseguia driblar assim com uma facilidade. Realmente é um jogador interessante, é um jogador que pode ser muito importante para a temporada do Ceará. Percebi 2 coisas que ele precisa consertar. Danilo, só coisa ruim, né? Mas é importante a gente falar sobre isso. Primeiro, tem hora que é para chutar e ele estava cruzando. Então ele precisa ter do seu treinador
aquela palavra de dar a ele a tranquilidade para que ele defina as jogadas quando for necessário definir. Chuta, vamos treinar chute, para que você não erre. E na hora, chute, se errar, errou. O treinador precisa dar a ele isso, né? A certeza de que há uma confiança no trabalho dele, porque ele dribla, e quem dribla vai ter espaço à frente, vai ter opção para chutar. E a outra é cruzar, levantar um pouquinho a cabeça. Havia um momento em que ele já tinha driblado seus marcadores e ele cruzou para a área de qualquer jeito, cruzou estilo chute, né, dada a força do cruzamento, quando tinha jogador só na área esperando para receber. Então, o que é que ele precisa? Precisa continuar com seus dribles desconcertantes. Fernandinho demonstrou que faz isso com maestria desde o ano passado. Já nessa primeira partida, eu acho que ele foi o que mais driblou no jogo, e olha que ele só jogou uma parte do segundo tempo. Mas ele precisa finalizar, ter do treinador esse moral, né, de poder finalizar. Olha, estou te dando moral, vai lá, finaliza e deixa comigo. Errou? Deixa comigo, vai lá e finaliza, porque ele vai melhorar nesse aspecto. E ele precisa também saber cruzar, talvez levantar um pouquinho a cabeça. Eu acho que não é uma condição técnica que ele não tem de cruzamento. Eu acho que eu estava bem atrás do gol, então observei. Ele estava cruzando sem olhar, ele estava cruzando com a cabeça baixa, ele estava cruzando na continuidade da jogada. Então um pouco mais de tranquilidade, porque ele estava com a jogada com ele, a bola com ele, sem marcador mais, ele cruzou uma bola chutando. Então ele precisa ter também essa tranquilidade naquele momento para poder cruzar a bola. Se ele fizer isso, amigos, estamos tendo um jogador que vai ser o rei das finalizações, porque quando ele dribla ele fica livre para finalizar, mas principalmente das assistências, porque muitas vezes vai correr alguém da área para marcá-lo, e se corre alguém da área, alguém na área vai ficar em condição de finalizar. Então isso pode ser muito importante. Então foi isso de estreia, né? Do banco, o Matheus Araújo, o Dieguinho e o Fernandinho. No time lá desde o início, o Keiler, o Marlon, o Nicolas, também o Fernando Sobral, a gente considera, né? Ele não estava no Ceará na última temporada, e Matheus Bahia eu não considero não, mas entrou depois. Então foram esses os caras que estrearam pelo Ceará, fizeram suas primeiras partidas pelo Ceará, né? Eu tinha falado também no Galeano, Pedro Henrique. Então são jogadores que a gente avalia que não fizeram partidas ruins. Acho que de todos, o Keiler, porque falhou no gol, não fez uma partida legal, mas no restante, jogadores que foram bem, mas que deixaram principalmente um Fernandinho, um Pedro Henrique, um Galeano, gostinhos de quero mais. Um Matheus Araújo, porque além do que eles fizeram, eles podem fazer bem mais e podem ajudar o Ceará bem mais na temporada 2025. O que você vai fazer agora? Agora o Ceará vai estrear na outra competição, na Copa do Nordeste, né? Quarta-feira que vem vai a Recife enfrentar a equipe do Náutico. Depois volta e no domingo enfrenta o Ferroviário. Esse jogo contra o Ferroviário, o mando é do Ferroviário. E volta a ser mandante somente na outra quarta-feira, 29 de janeiro, quando enfrenta o Iguatu, aqui mesmo no estádio Presidente Vargas. Bem, é legal conversar com vocês. Estou esperando que vocês possam deixar aquele comentário para que depois a gente possa interagir, bater papo com o comentário, com a avaliação de vocês. Podem sugerir alguma coisa, podem criticar, desde que seja crítica real e construtiva. Pode criticar destrutivamente, vocês fazem o que vocês bem entenderem. As críticas construtivas, aquilo que eu achar que a gente deve conversar, o que eu posso explicar para vocês, eu explico. O que não for legal, eu vou excluir mesmo, e a gente vai seguindo com a nossa vida por aqui, inclusive agradecendo a todos vocês por sempre estarem acompanhando os nossos vídeos e batendo esse papo. Agora, deixar o like aí é quase obrigação, ninguém é obrigado a nada, mas se você gostou do vídeo, se você acha legal o canal, então
deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito, o que está faltando para você se inscrever? Vá lá, inscreva-se, não paga absolutamente nada. Não confundam ser membro com inscrição. O canal aqui não tem membro ainda, então é inscrição no canal, então se inscrevam no canal. Isso é muito bom, é interessante para o canal, é interessante para vocês também, porque ativando o sininho e as notificações, quando tiver vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ficar inteirados com essas informações. Então, galera, muito bom conversar com todos vocês, que Deus abençoe a todos durante a semana, tendo informações novas do Ceará. A gente vai fazer novos vídeos, vai trazer as informações, vai seguir conversando aqui e no Futebolês todo dia, 5 da tarde, Jangadeiro Band News FM, tem o Futebolês, e na TV Jangadeiro toda noite, a partir das 7h15 da noite, você nos acompanha no 12.1, acompanha o Futebolês. Então, muito bom estar com todos vocês, espero que no próximo vídeo a gente esteja junto de novo. Aguardo o comentário, aguardo o like, olha para você que não é inscrito, aguardo também a sua inscrição. Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo.